Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar, então, o que é a constelação, para quem é, quais são as diferenças do trabalho de constelação em grupo, constelação individual, constelação à distância e constelação via curso online, que a gente vai falar hoje muito do curso da História da Sua Vida também. Então, hoje nós temos uma aula diferente. Muitas das perguntas que eu recebo das pessoas querem saber como é que funciona uma constelação. E a maioria das pessoas só conhece o trabalho em grupo. Então, hoje eu vou explicar várias abordagens desse trabalho. A Antônia está falando que é uma mera aprendiz. Imagina, gente. Aqui, vamos falar, não tem ninguém aprendiz. Por quê? Porque a constelação vai trabalhar a sua conexão com a sua família. E você é expert na sua família. Só você. Eu sou expert na minha, a Tânia é expert na dela, o Ricardo na dele. Por quê? Porque todos nós viemos de uma família. Então, nós somos especialistas na nossa história. E o que eu faço, junto com o trabalho de constelação, é conectar vocês e a sua história de novo. Mas eu vou explicar isso com muitos detalhes hoje. Vamos ver quem mais está aqui. Aqui, ó. Adriana, Leni de Diadema, Adriana de Brasília, a Suzana dizendo que é a primeira vez, a Jerusa de Fortaleza, bem-vinda. Suzana de Caxambu. Ok, Yara de Viçosa, Adriana de Cascavel. Eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Você quer colocar a pergunta? Você já conhece a constelação familiar? Vamos colocar? Estou colocando agora. A gente vai colocar a pergunta aqui. É só vocês clicarem e dizer quem já conhece, quem não conhece, tá bom? Que hoje eu tô aqui com o meu super roteiro e eu tenho muitas possibilidades para a gente conversar hoje, tá? A Lisiane de Maraú, né? Tá dizendo que é o primeiro vídeo dela. A Rosane do Sul, de Santa Catarina. Cascavel, Paraná, Adriana. Pessoal, tem do sul ao norte, né? Centro-oeste, temos todo mundo aqui. Pessoal do Brasil todo e Portugal. Gente, quem não tem água aí, pertinho de vocês, aproveita para pegar uma aguinha, tá? Por quê? Isso é importante, dica número 0 de hoje. O nosso cérebro, essa é uma dica da neurociência, o nosso cérebro precisa estar hidratado para fazer sinapse, para fazer conexão. Se nós não estamos suficientemente hidratadas, o nosso cérebro não faz conexão. Então, quando a gente vai fazer qualquer trabalho de transformação pessoal, precisa estar hidratado. E como é que você sabe se você está hidratada? Se você já está com sede, você já está desidratada. Então, portanto, olha, aguinha, tá? Todo mundo bebendo água, mesmo que seja de golinho, porque à medida que a gente vai hidratando, nós fazemos mais conexões e a possibilidade de transformação é muito maior. E como a gente tem o propósito de a cada aula eu tenho o propósito de entregar o máximo de conteúdo para vocês e de transformação. Então, é bom que vocês estejam hidratadas aqui, tá? Então, por que vocês deveriam me ouvir hoje, né? Quem sou eu? Algumas pessoas aqui me conhecem já há um tempo e outras nem tanto, mas meu nome é Nathalie Favaron. Eu sou terapeuta familiar sistêmica, sou coach, sou escritora, sou facilitadora e treinadora de constelação familiar. Trabalho com 12 abordagens diferentes de terapia, trabalho com psicologia positiva, com hipnose, com trauma, com focalização, enfim, muitas abordagens para ajudar vocês, né, para ajudar as pessoas, para ajudar os meus clientes a criarem uma vida mais leve, mais feliz, com mais liberdade para poder fazer as próprias escolhas. Porque sem perceber, muitas vezes, né, mais que 50% das vezes, nós estamos presos às nossas histórias familiares sem nem saber o quanto elas estão influenciando a nossa vida.
Então, no meu caminho, eu aprendi muito sobre esse assunto e resolvi compartilhar com vocês, né? Fiz disso a minha missão de vida para compartilhar com o maior número de pessoas possível esse trabalho para que todos tivessem acesso a essa informação. E eu jamais parei de estudar sobre isso. São muitos anos, são 12 anos, mais de 10 mil horas de atendimento, mais de 6 mil constelações já realizadas. E eu fui beber da fonte, né, com todos os grandes criadores desse trabalho. Desde o Bert Hellinger, que foi o primeiro grande criador conhecido, a todos os terapeutas que trabalharam com ele, né, todos alemães, alguns holandeses. Então, a maioria dos meus professores foram alemães, né, desde a Mimansa ao Gunther Weber, ao Jan Jacob, que era holandês, enfim, um monte de professores na área de constelação. Quando a gente vai para a área de transformação pessoal, eu fui aprender com grandes mestres, né? Quem conhece o Milton Erickson sabe que ele tem uma filha maravilhosa que chama Beth Alice Erickson, que ensina hipnose ericksoniana do pai dela, e teve aqui, eu tive o prazer de estudar com ela, maravilhosa, além de ter trabalhado, né, durante alguns anos com o Stephen Paul Adler, que é um mestre também na comunicação com o inconsciente. E por que eu falo da comunicação com o inconsciente? Essa é a informação número 2 sobre neurociência hoje. 95% das nossas mudanças acontecem na mente inconsciente. O que isso quer dizer? Só 5%, só 5%, gente, 5% da nossa capacidade de mudança acontece na mente racional, consciente, que é aquilo que a gente entende. Todo o resto está no nosso sistema límbico, né? No cérebro reptiliano, no corpo. Então, quando a gente não consegue se comunicar adequadamente com toda essa sabedoria interior, as mudanças têm uma chance muito pequena de acontecer. Então, quando nós unimos... Ah, Zinaida! Gente, essa é a minha aluna mais fofa, desculpem as outras. Mas ela é tão fofa, a gente vai passar um vídeo dela hoje para vocês verem. Bem-vinda, querida, bem-vinda. É outra que faz um trabalho assim... Gente, eu tenho o maior orgulho das minhas alunas, viu? O maior orgulho. Porque todas elas estão super envolvidas na mudança. E essa mudança tem a ver com isso que eu estava falando. Quando toda a nossa mente, corpo, alma está envolvida no processo de mudança, essa linguagem da mente, corpo, alma é uma linguagem diferente da razão, da compreensão. E é essa linguagem que a gente tem que aprender para conseguir conversar com a gente mesmo e fazer mudanças. Então, o trabalho de comunicação com o inconsciente, fui aprender com esses grandes mestres e com a maior criadora da terapia familiar sistêmica, quem inventou a terapia familiar, foi uma americana chamada Virginia Satir, e que tem uma grande seguidora que dá aulas assim sensacionais, que também é alemã, que é a Eva Wiprit. E aí eu fui estudar com ela porque ela é realmente assim uma querida, maravilhosa, competentíssima assim, e faz um trabalho lindo, que eu também vou falar hoje, que tem a ver com o curso da História da Sua Vida e com esse processo de transformação, que é como, além das conexões que nós fazemos inconscientemente com os destinos familiares, como é que nós fazemos quando nós carregamos crenças, expectativas, regras que aconteceram ou que foram ditas ou vividas pelos membros da nossa família. Ou seja, que expectativas... Ah, vou falar, Fátima, ótima pergunta. Que expectativas nós carregamos da nossa família ou de outras pessoas que sem querer a gente está se cobrando. Então também é um pedaço do trabalho sistêmico. O criador, Fátima, do trabalho de constelação familiar é um alemão chamado Bert Hellinger. Porém, esse trabalho ele é a combinação de uma série de abordagens. E a principal abordagem que está presente nesse trabalho
é da terapia familiar sistêmica criada pela Virginia Satir nos Estados Unidos. Ela cria esse trabalho de escultura familiar, né, e esse trabalho das dinâmicas, e aí o Hellinger leva isso para um contexto também de grupo, terapêutico, e acaba identificando aquilo que ele chama de ordens do amor, né, que tem a ver com pertencimento, que tem a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber, e a hierarquia dos membros dentro da família. Mas quem são as pessoas que já assistiram os vídeos sabem já dessas 3 ordens? A gente tem o resultado da pesquisa? Sim. 60% conhecem a constelação familiar e 40% não. Ok, então nós temos aqui 60% das pessoas que estão aqui online já conhecem o trabalho de constelação e 40% ainda não. Então eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi me dedicar a esse trabalho e como é que a constelação atua na nossa vida. Eu brinco que ninguém senta nesse lugar para trabalhar com constelação ou com qualquer abordagem de mudança com uma história fácil por trás. A gente começa primeiro para se curar. E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei fazendo a minha constelação há 13 anos atrás. E depois que eu descobri o poder desse trabalho, eu falei, eu quero dedicar minha vida a isso. E mudei toda a minha vida, toda a minha carreira para poder fazer isso. Eu trabalhava em marketing, né? Trabalhei 17 anos em multinacional. Levava uma vida hiper corrida, trabalhava 14 horas por dia, só viajava, tinha tudo, né? Status, posição, um sobrenome jurídico super chique, enfim, mas tinha uma vida, né? O resto da minha vida era muito desequilibrado. Eu já estava no meu 2º casamento, o meu relacionamento com a minha mãe era super pobre, as minhas filhas eu via muito pouco e a minha saúde era muito ruim. Eu estava sempre trabalhando, não comia direito, enfim. E eu fui adoecendo por conta dessa pobreza dos relacionamentos que eu tinha, meus relacionamentos familiares, a falta de cuidado que eu tinha comigo mesma, a falta de compromisso com uma missão maior, com uma conexão com algo maior. E nessa época eu acabei adoecendo muito sério e fui para o hospital ter que fazer uma cirurgia na mesma semana que meu pai estava falecendo de câncer. Então foi uma época onde meu mundo meio caiu. E aí eu fui no médico, né, tava tirando os pontos, e ele falou, olha, você tem que mudar a sua vida. Eu falei, você não sabe no que eu trabalho, não dá para mudar a minha vida, né, esse é o ritmo. Ele falou, olha, é isso ou você é a próxima, você pode escolher. E nesse dia, para mim foi como, sabe, tivesse dado um estalo. Eu falei, olha, eu sou muito jovem para entregar a minha vida. Eu era bem mais jovem naquela época, né? E eu decidi mudar a minha vida e começar a procurar um caminho para me curar. E foi na busca desse caminho que eu cheguei na constelação. E quando eu fiz a minha primeira constelação, a minha vida fez assim, ó, se transformou. Foi assim, de vez que ela mudou. O relacionamento com a minha mãe mudou, o relacionamento com meu marido, com as minhas filhas, a minha relação com a minha saúde, comigo mesma. E a hora que eu entendi a influência incontestável das histórias que acontecem na nossa família, na nossa vida atual, eu falei, para tudo, porque todo mundo tem o direito de saber disso. Porque, entendam isso, gente, isso funciona na mesma dimensão da lei da gravidade. O que quer dizer? Eu tô aqui, no meu apartamento, no 3º andar. Se eu pular da janela, eu caio e morro, né? Porque a lei da gravidade atua sobre mim. Ela vai me fazer ir para o chão. Vai fazer diferença se eu conhecer a lei da gravidade, confiar na lei da gravidade, acreditar na lei da gravidade, não concordar com a lei da gravidade? Nenhuma diferença. Ela atua numa dimensão que ela tem influência sobre mim, independente da minha crença ou do meu conhecimento sobre ela.
E as ordens sistêmicas, né, as dinâmicas que atuam dentro da sua família hoje, estão atuando sobre você, independente de você conhecer, gostar, respeitar, ou, assim, não tomar conhecimento sobre isso. Então, é fundamental que nós tomemos a decisão de tomar as rédeas da nossa vida de volta. Porque se mais da metade dos seus problemas, mais da metade dos meus problemas não tem nada a ver comigo, são histórias que eu repito e carrego, né, sob forma de me manter ligada na minha família, como é que eu fico livre para viver a minha missão? Eu não fico. Hoje à tarde hoje de manhã, eu atendi uma pessoa que já veio pela segunda vez e tem uma história muito triste de mulheres que foram sofrendo, né, ao longo das gerações. E quando a gente estava trabalhando durante a constelação, eu falei para ela, olha, se você olhar para elas com muito respeito e poder dizer, sabe, eu reconheço a dor do que aconteceu com vocês, eu vejo o destino de vocês como algo muito difícil, mas essa não é a minha história. Né? E por favor, me liberem para que eu possa viver uma história mais leve e não precise carregar essa tristeza. E isso, gente, parece muito simples, mas é muito poderoso. Tem uma pergunta aqui da Emília falando quanto tempo leva para a gente ver o resultado positivo. Eu fiz faz 30 dias hoje, estava tudo virado de perna para o ar e vi o resultado em 3 dias. Mas o lado financeiro ainda está uma porcaria. Bom, Emília, eu não sei o que você fez e o que você tratou na sua constelação. Mas eu posso dizer que hoje, na aceleração que a gente está com o planeta, os resultados são realmente muito rápidos. Mas o resultado de uma constelação não está naquilo que a gente imagina que é o resultado. Está no nosso aprendizado e na nossa conexão com a história. E aí, isso já traz, gente, o principal assunto que eu quero falar para vocês hoje. A maioria das pessoas, quando ouve falar de constelação, fala assim, mas a constelação não é um trabalho em grupo, onde tem pessoas. Eu vi na televisão, lá no Fantástico, um monte de pessoas, parecia todo mundo meio em transe, assim. Gente, uma das aplicações da constelação familiar é o trabalho de grupo. É um trabalho onde você escolhe, né? Você forma um grupo, escolhe, traz um tema que você queira trabalhar, escolhe representantes daquele grupo como membros da sua família, e aí eles começam a sentir, quando são posicionados, como membros da sua família. É um trabalho de alto impacto emocional, porque no mínimo, chocante você ver, assistir, né, uma constelação e perceber como as pessoas são realmente tomadas a serviço dessa força. Porém, eu tenho algumas restrições a esse trabalho. Um trabalho de grupo. Por quê? Uma das minhas especialidades é trauma. E o trabalho de trauma é muito complicado de você lidar num trabalho de grupo. Porque a diferença entre curar um trauma e retraumatizar é desse tamanhozinho. Então precisa de muita habilidade para fazer isso. E num grupo a gente não consegue cuidar de todos ao mesmo tempo. Então você pode disparar uma série de traumas nas pessoas que não necessariamente elas estão prontas para lidar. E nem o terapeuta está preparado para lidar com 10 pessoas ativando traumas ao mesmo tempo. Então a constelação em grupo é uma abordagem, é uma forma de conhecer a constelação. E aqui a Suzana está perguntando, né? A constelação familiar ajuda na depressão? Muito, Suzana, porque muitas vezes a depressão, aquilo que a gente chama de depressão, não é depressão, é trauma, tá? Então, o grupo, ele é uma experiência impactante. Quando que ele vale a pena? Quando você quer conhecer o trabalho, né? Você fala, quero ver uma constelação, quero ver o que é. Você vai lá, sabendo que você pode ativar um trauma seu
e ficar muito impactada com isso e não sair bem. Com esse risco, sabendo desse risco, você pode ir. Outra forma de fazer constelação é o trabalho da constelação individual. O que é esse trabalho da constelação individual? É quando você e o terapeuta ficam juntos num ambiente e a pessoa traz a história, né, que ela quer constelar, traz o problema, o tema, um problema do trabalho, um problema de saúde, um sintoma, uma depressão, uma dificuldade de relacionamento com mãe, com pai, com filho, uma dificuldade em lidar com dinheiro, não importa, saúde, um luto, né, uma história difícil na família, ela traz esse tema. E durante a nossa conversa, eu levo pelo menos aí uma meia hora conversando, entendendo qual é a história dessa pessoa. Porque sem saber a história, gente, é muito fácil presumir só um pedacinho e ter uma intervenção que não olha para o todo. E esse é um problema do grupo, porque no grupo a gente fala 2, 3 frases, né, sobre qual é o tema. Ah, minha mãe. E aí, dependendo da pessoa, não te deixa nem continuar falando, né? E aí, você depende de uma série de outras questões para entrar em contato com o tema. Então, no trabalho individual, você traz um pouco a história, e aí sim a gente vai entrar no trabalho sistêmico da constelação. E para isso a gente pode usar almofadas, que nem essas estão aqui. Eu uso muito as minhas mãos. A gente pode usar bonequinhos, podemos usar post-its, podemos usar nada, só fala. Por quê? A força do trabalho de constelação não está no representante que está no grupo. A força do trabalho da constelação está no campo que se forma entre você e a sua história. Ok? Vou repetir. A força do trabalho de transformação de uma constelação não está no grupo, não está nos representantes, não está no terapeuta, está na sua conexão com a sua história. Um terapeuta de constelações com experiência sabe que tudo que ele vai fazer é conectar você com as suas histórias. E você vai fazer o caminho assistido, um caminho guiado, mas amoroso, consciencioso, em partes. E é por isso que a gente faz esse trabalho. Agora, essa é mais uma aplicação, o trabalho individual. Eu tô vendo algumas perguntas, eu já vou voltar aqui nas perguntas, tá, gente? Só para terminar o raciocínio. Aí nós temos uma terceira aplicação, que é a constelação à distância, por Skype. Eu tenho vários clientes de anos que eu trabalho só por Skype. Gente que mora em Lisboa, gente que mora na África, gente que mora na Europa, gente que mora nos Estados Unidos, gente que mora em outros estados que não São Paulo. Qual é a grande vantagem de você fazer uma constelação por Skype? Primeiro, você pode ter acesso a um terapeuta muito experiente, porque você nem sempre tem na sua cidade ou um grupo, ou muito menos um terapeuta que atende individualmente, porque isso é um segundo passo, é uma especialização depois do trabalho básico de grupo. Então, é possível você ter acesso a uma pessoa experiente. E, de novo, tendo esse acesso, o campo que se abre independe da distância. Vejam, eu estou aqui hoje na minha casa, vocês estão aí, tem gente do mundo inteiro. E nós aqui estamos criando um campo de conexão. Tanto que eu vou fazer, portanto, vocês fiquem comigo até o final da aula, porque eu vou fazer com vocês alguns exercícios hoje de constelação, tá? Fiquem aqui, nós vamos trabalhar as questões principais. Então, vocês vão perceber como é acessar isso. Porque esse campo é entre vocês e as suas histórias. Ok? Então, constelação em grupo, constelação individual, constelação por Skype e um curso online de constelação. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui do curso online. Deixa eu contar para vocês um pouco. Um curso online de constelação, ele funciona, e aqui nós temos um monte de alunas, porque ele faz um
caminho de transformação. Porque ele conecta você com cada pedacinho da sua história, passo a passo. E tudo que você precisa é uma conexão estável com a internet, igual a gente está tendo aqui. Que nós estamos nos vendo, estamos nos falando. E a transformação, o processo de transformação acontece no seu ritmo. Quando vocês estão fazendo uma constelação individual, por Skype comigo, por exemplo, nós temos um tempo limite. Nós temos lá 1 hora e pouco para fazer o trabalho. E então a gente foca num caminho. Agora, quando você tem um curso que você tem 1 ano para fazer, você pode fazer cada passo, cada lição no seu ritmo. Porque as pessoas aqui já sabem que às vezes a gente chega numa aula de mãe, de pai ou de filho e a gente dá uma patinada ali. Por quê? Porque estão os nossos maiores traumas, as nossas maiores dores. Porque nós viemos dali. Nós viemos, qualquer que tenha sido a sua história, presta atenção agora. Qualquer que tenha sido a sua história, você nasceu de um pai e de uma mãe. E você foi ativado, a sua vida foi ativada dentro do corpo de uma mulher. Então, quando você começa a perceber de onde você veio, dali que vem a sua maior força e os seus maiores aprendizados. E a gente vai fazer muita coisa sobre isso hoje. Então eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá bom? Só para não deixar passar. A Fátima, eu disse que não sei nada, mas fui numa constelação coletiva na minha cidade. Não me convenceu. A consteladora tinha um discurso extremamente preconceituoso e machista. Nossa, preconceituoso em relação a homossexuais e machista em relação ao papel da mulher na família e na sociedade. Então, é o que eu digo, Fátima. Eu nunca posso falar sobre outras pessoas. O que eu posso te dizer é que a essência desse trabalho é o não julgamento. Então, não tem julgamento, né? Todos nós viemos de uma mãe e de um pai e fomos ativados por uma força maior do que nós. Então, todos nós, o primeiro princípio da constelação é que todos nós temos o mesmo direito de pertencer a um sistema e um lugar de igual valor dentro de cada sistema. Então, não tem homossexual, heterossexual, bissexual, não sexual, homem, mulher. Nós somos todos iguais. Gente, nós somos todos um só, tá? A minha dor é a sua dor. A minha tristeza é a sua tristeza. Né? Nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, realmente, por isso que eu digo, eu tenho uma sériezinha de vídeos meus, curtinhos, de 3 vídeos, que eu falo como escolher um terapeuta ideal para você. E aqui é uma das coisas que eu falo. A gente tem que saber com quem a gente vai abrir o nosso coração. Né? Quando você faz conexão com alguém, você quer saber para quem que você está para quem que você vai entregar a tua intimidade, a tua história, a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade. Né? Então a gente não faz isso para qualquer um. E aqui não tem, de novo, julgamento de que isso é bom ou isso é ruim. Para mim, pode ser uma pessoa de um jeito, para você pode ser de outro. Mas tenha carinho, precaução, cuidado com a sua alma, a quem você vai entregar a sua história. Ok? O que tem a ver com o espiritismo? Gostaria muito de fazer o curso, mas dizem que é espiritismo. Não, Niled, vamos separar uma coisa aqui. Pai e mãe todo mundo tem, combinado? Pai e mãe. O seu pai, meu pai morreu. Meu pai já morreu tem 15 anos. Nossa, meu pai tem 12 anos, desculpa, 12 anos. Por que ele morreu, ele deixou de ser meu pai? Não. O meu avô, pai da minha mãe, e o pai do meu pai, eu não conheci. Porque eu não conheci, eles deixam de ser meus avós? Claro que não. Então, quando a gente fala de constelação familiar, ela tem a ver com a nossa ligação com os membros familiares, tá? Isso não tem nada a ver com o espírito, isso tem a ver com a nossa conexão com os nossos antepassados, pais, mães, avós, tios, tias, bisavós e todos aqueles que fazem parte da nossa família, ok? Mas muito boa a sua dúvida, porque é uma dúvida de muita gente, né?
Eu também tenho trauma, Edna falando, minha filha adotiva fugiu de casa há 4 anos e não sei lidar com isso. Tenho depressão e zumbido forte no ouvido. Triste pela filha fugir e morar com um traficante. Preciso de ajuda. Edna, com certeza você precisa de ajuda. Isso não é trauma, isso é um problema, né? É como você vai lidar com isso. A gente não pode, eu não sei que idade tem a sua filha, mas a gente não pode mudar ela, mas a gente pode buscar o que na história dela, porque ela é adotiva, qual é a história dos pais biológicos dela, que faz com que ela vá em busca de uma outra história que não é a sua, tá? Então eu diria, para adotivos, muita atenção quando a gente vai adotar uma criança. Qual é a história que ela traz? Você está preparada para lidar com a história da adoção? Então, se você ainda não deu um lugar no seu coração para os pais biológicos da sua filha, esse é o primeiro passo para se ajudar e para ajudar ela também. Vamos lá. A Rose falando, eu concordo com o que você está falando, o trabalho em grupo eu acho muito delicado, exatamente. A Samara, meu filho tem depressão, eu fazendo a constelação posso ajudar ele? Excelente pergunta, Samara. Mães e pais aqui presentes. Vamos ver, vamos botar, põe para mim, Ricardo, quantas pessoas aqui têm filhos, né? Se tem filhos ou não tem filhos, tá? Daí vocês clicam aí para ajudar a gente. Mas eu imagino que a grande maioria tenha filho aqui. Vou criar aqui. Prestem atenção. Todas as histórias que nós não curamos dentro da gente, os nossos filhos carregarão. Todas as histórias vividas no nosso sistema, que ainda não foram honradas, que ainda não foram curadas, que não foram transformadas, que não foram respeitadas, nossos filhos carregarão. Essa foi uma das grandes influências na minha decisão de mudar minha carreira e me dedicar exclusivamente a esse trabalho há 12 anos, todos os dias. Então, não é brincadeira, gente. Eu atendo todos os dias, segunda a sexta-feira, às vezes no final de semana, às vezes à noite, como eu estou aqui dando aula para vocês. São mais de 10 mil horas de atendimento, são mais de 6 mil constelações, é muita gente. Então, assim, não tem saída. Não resolveu, a geração seguinte vai buscar um caminho. Então, sim, Samara, você fazendo tudo que nós, mães e pais, pudermos fazer para olhar a nossa história, olhar a história dos nossos pais, dos nossos antepassados, os nossos filhos herdarão uma herança mais leve. Foi por isso que, gente, eu tenho 2 filhas adolescentes. Quando eu soube que o que não foi resolvido lá atrás, elas iam repetir, eu falei, pode parar. Não. Como a história que eu tenho lá atrás, melhor não. Então é isso, é uma responsabilidade da gente deixar um futuro melhor para os nossos filhos. Eu fazendo a constelação posso ajudar meu filho? Sim.